Olá, mais uma vez estamos aqui para iniciar o Mister Pod. O Mister Pod é o podcast da Mister Síndico. A Mister Síndico é uma empresa que atua na área condominial, na gestão de condomínios com sindicatura profissional. Nós temos procurado ao longo do tempo, além de exercermos essa atividade, também compartilharmos conhecimento, conteúdo e atualizações do que acontece nos condomínios de uma forma geral. E para isso nós sempre temos trazido pessoas aqui com vasto conhecimento nesta área e com novidades para que vocês entendam o que o mercado condominial está realizando. Eu gostaria de pedir a você, que se você que está sempre conosco aqui, indique a um amigo seu, né, o nosso canal no YouTube, indique as redes sociais da Mister Síndico no Facebook e no Instagram, né, tudo @Mister Síndico, porque lá nós sempre colocamos informações relevantes e atualizadas para você. Eu queria também dizer que você tem a oportunidade, assistindo a este nosso podcast, de interagir conosco. Por favor, deixe ali a sua pergunta, deixe ali o seu comentário, indique assuntos que você gostaria que nós tratássemos aqui, porque tudo isso será considerado na hora que nós organizarmos o nosso agendamento para a realização do Mister Pod. Hoje eu tenho a oportunidade de ter aqui um amigo, o Eduardo Pantaleão, é uma pessoa que atua fortemente nessa área condominial. Eu vou pedir para ele se apresentar, para que vocês tenham um primeiro contato com ele. Vou deixar ele à vontade para ele dizer de onde ele veio, o que ele já fez na vida, o que ele está fazendo nesse momento. E daí nós vamos nos aprofundar num assunto de grande importância para os condomínios, que é a questão da saúde financeira. Né? Como um condomínio pode ser organizado, ter uma saúde financeira e ter o seu patrimônio preservado através dos recursos oriundos dos próprios proprietários. Eduardo, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui conosco. Por favor, se apresente aí para os nossos queridos participantes. Obrigado, Denilson, prazer estar aqui com vocês. Prazer aí de conhecê-lo. E poder falar um pouco de mim e do meu trabalho. Claro. Meu nome é Eduardo Pantaleão, eu sou formado em administração, eu fiz pós em gestão empresarial, eu tenho um curso também de especialização em marketing e resolvi estudar também sobre sindicatura. Olha. Né? Depois que eu entrei no ramo condominial. Tá. Eu iniciei minha carreira em um banco como operador de telemarketing, passava saldo, o básico do atendimento, e eu saí de lá cuidando de equipes de atendimento, também com foco em vendas, e dali eu me encantei pela gestão de pessoas. Isso era uma coisa que no início não era tão forte em mim, e eu fui desenvolvendo. E é um desafio, né, Eduardo? Enorme. Gestão de pessoas. Enorme. E ali eu vi que eu tinha habilidades para falar com pessoas, para fazer venda, e eu fui aprimorando isso. Então, quando garoto, meu pai já levava para trabalhar com ele em bar, restaurante, padaria que ele tinha e adquirindo no decorrer da vida. E então o contato com o público era constante, desde garoto. Uhum. E aí fui desenvolvendo habilidades, fui estudando, até que eu entrei no ramo condominial. Não imaginava que era a correria que é para o síndico. É demais. Eu simplesmente entrei na empresa para fazer a gestão de uma equipe com foco na venda do serviço para condomínio. Não tinha muito entendimento da área condominial, a não ser o que eu vivenciava no meu condomínio, e hoje eu já não reclamo de tantas coisas no meu condomínio. Porque você passou a entender, né? Muito mais. Uhum. E depois que eu entrei nessa empresa, eu fui fazer o curso de síndico profissional. Fiz a formação, tenho a formação, não atuo, mas eu busco constantemente o desenvolvimento. Então hoje também estou fazendo o curso de direito condominial. Sim. Para me atualizar, Importantíssimo. recente, exato, para eu não falar também coisas erradas quando eu vou no condomínio. Então, se eu souber as dores do síndico, eu consigo saber como ajudá-lo da melhor forma. E quando eu comecei a atuar nos condomínios, no início, eu via que não era só eu apresentar o meu serviço.
A gente pegava muito síndico também que não tinha uma preparação, era um síndico orgânico, às vezes era um síndico profissional que era o primeiro condomínio, e eles tinham algumas dificuldades com a gestão financeira. Sim. Então eu comecei a auxiliá-los também com uma planilha, o que é cada linha de uma previsão orçamentária, como ele deve fazer o tratamento desta linha, como buscar um prestador melhor. Não fazia as indicações de prestadores, mas orientava ele procurar 2, 3, 4, pedir para os vizinhos indicações. Renegociar valores. Datas de vencimentos, porque às vezes o vencimento do boleto vencia dia 10, ele tinha contrato com vencimento dia 8. Sim. Não fazia sentido. Verdade. Então eu passei a entender que não era só eu vender o meu serviço. Eu posso ajudar também as pessoas que estão iniciando ou têm alguma dificuldade, que para mim é uma facilidade. Então, lidar com números é muito simples para mim. Eu fiz com que isso se tornasse simples no meu dia a dia. Claro. E aí veio uma habilidade desenvolvida no decorrer da minha carreira, que era a gestão de pessoas. Então, quando a gente para pensar num condomínio, é uma comunidade, e que a maior dificuldade que eu vejo hoje, que os síndicos passam, é a comunicação com o morador. Sim. Às vezes eles deixam de falar o que é o básico, mas é necessário falar. Ou talvez ele está falando por um canal que não é o mais adequado. Verdade. Na minha opinião, principalmente grupos de WhatsApp. Né? Então acho que o condomínio tem que ter um canal de comunicação oficial do condomínio para que ele passe os recados, por mais simples que sejam. Então, nessa minha vivência, eu fui desenvolvendo a habilidade para o serviço que eu faço e fui auxiliando pessoas que tinham algumas necessidades. Isso eu fazia com parcerias com a administradora ou direto com o condomínio, né? Que é a minha atividade. Eu trabalho com a inadimplência em condomínios, o nosso foco é este. Isso, esse é o ponto que eu queria te perguntar. Exatamente o que você faz? O que é uma garantidora? A garantidora, ela tem o papel de garantir as taxas condominiais. Então, quando você vai fazer a previsão orçamentária, onde você define o valor da taxa condominial, onde você tem rateio, tudo que é aprovado em assembleia vai para o valor do boleto, a nossa empresa ela vai garantir que o condomínio tenha a arrecadação como se todos os moradores tivessem pago as taxas condominiais. 100% do valor. 100% do valor. Agora, isso tem um custo financeiro. Tem um custo financeiro. Né? É muito elevado esse custo... Porque eu já ouvi condomínios falando, não vamos discutir essa possibilidade, porque nós vamos pagar uma taxa aí de desconto muito elevada. Como é que funciona essa estrutura? Isso depende muito de como a gente vai apresentar isso no condomínio. Então, quando eu chego com a empresa e falo, eu sou da LLZ Garantidora, eu vim aqui prestar o serviço de receita garantida, que é o nome do produto. Hoje vocês têm uma inadimplência de 20%. Vou dar um exemplo. Numa arrecadação de 100 mil, você está recebendo 80. Você já não está pagando as contas. Claro. Você vai pagar juros pelo pagamento em atraso. Está faltando dinheiro. Você já está tendo um custo adicional por não estar pagando em dia. Então a minha proposta é fazer o cálculo da inadimplência que a administradora me passa, eu pego a inadimplência passada pela administradora. Você estuda a curva da inadimplência? Eu estudo a curva da inadimplência. Tá. E eu ofereço uma taxa de serviço que com certeza vai ser bem melhor do que ele não receber os 20%. Vou dar um exemplo. Nós temos condomínios hoje que taxa de serviço ela inicia com 2%. Então, ontem nós aprovamos um condomínio que a inadimplência lá estava em torno de 18%, 19%, e a nossa taxa de serviço foi 4%. Então, o que você faz é trocar a sua inadimplência pela minha taxa de serviço. E isso, com certeza, sai muito mais vantajoso para o condomínio. E, em contrapartida, nós temos também, pode ocorrer uma redução no valor cobrado pela emissão em baixa do boleto. Sim. Então nós temos um grande diferencial dentro da LLZ, que não é cobrar um custo elevado do boleto. Então a gente repassa o custo do bancário. Hoje nós sabemos aí que tem bancos que cobram valores muito altos para emissão em baixa do boleto. Então a LLZ, o que ela quis trazer para o condomínio é redução de custos. Em alguns condomínios, dependendo da quantidade de unidades, essa redução no valor pago do boleto acaba pagando o nosso serviço.
Sim. E a partir do momento que eu coloco uma garantidora no condomínio, eu tiro a responsabilidade do síndico, que está no Código Civil, em relação à inadimplência. Então essa responsabilidade ele resolveu, ele resolveu, é uma obrigação dele e ele resolveu. Eu coloquei uma garantidora e hoje eu tenho a minha receita 100%. Dinheiro na conta e eu vou cobrar o morador inadimplente. Nós temos uma equipe com mais de 200 especialistas em receita garantida, com atendimento em território nacional. Tá, você tem um call center, como é que funciona esse atendimento? Nós temos uma operação, a matriz ela fica em BH, uma empresa mineira, começou há 10 anos com 4 pessoas. Um sonho do Zener, do Dr. Lúcio, e que se transformou hoje na maior empresa do ramo condominial em receita garantida. Tá. Quando ele começou, talvez ele não imaginasse que nós estaríamos onde estamos hoje. Aqui está passando um vídeo, né? É o vídeo institucional. Tá. Hoje nós temos um escritório em São Paulo, na Berrini, estamos estabelecidos lá. Nós temos um escritório também no Rio de Janeiro e nós temos postos de atendimentos em algumas cidades do Brasil. Mas o atendimento é 100% Brasil inteiro. Tá. Então, se precisar de um representante, nós vamos deslocar se houver necessidade. Ou a própria administradora, ela pode fazer a venda do nosso serviço e nós vamos honrar o compromisso assumido. Tá. Eduardo, me diz uma coisa. Quando você se aproxima do condomínio, você disse que faz um trabalho muito intenso também com administradoras. Sim. Né? Porque eles têm uma carteira de condomínios e pode ser um canal para você acessar os condomínios. Mas imagino que, eventualmente, você também faz um contato direto com o condomínio. Fazemos. Né? Qual é o procedimento legal, até para o nosso pessoal que está aqui participando, qual é o procedimento legal? O síndico leva esse assunto a uma assembleia para deliberação no início do processo, com a taxa que vai ser cobrada para que todos os condôminos tenham ciência? Como é que funciona do momento em que você inicia a prospecção de um condomínio, seja por qual canal, até o momento da assinatura do contrato do condomínio com a LLZ? Perfeito. Nós temos uma forma de trabalhar que é prospecção por telefone. Então nós temos uma equipe especializada que faz contato com síndicos e com administradoras para agendar reuniões, para mim ou para minha equipe. Então nós temos também consultores que estão em campo, vão para a rua, passam no condomínio porta a porta, fazem esse trabalho e bate um papo com o síndico. A administradora é quem nos traz o maior volume de indicações. Quando ela me traz uma indicação, eu direciono um consultor ao condomínio, se houver a necessidade. Não havendo a necessidade, a gente vai direto com a proposta para a Assembleia. Em Assembleia, a votação simples, e aí nós ali, por obrigação, nós passamos quais são as condições e a forma de cobrança. Não é diferente do que acontece normalmente quando você faz a cobrança judicial ou a extrajudicial. Então nós seguimos o código, a convenção, que está prevista em convenção, e nós seguimos o Código Civil também. Então hoje, você ter um advogado fazendo a cobrança, você vai ter as custas para abertura de processo, e você não sabe quando você vai recuperar esse dinheiro. Sim. Tem processos que a gente sabe que demora muito tempo, 6, 8 anos, eu tenho conhecimento. Com sorte, você vai conseguir recuperar em 8, 10 meses. Com a LLZ, com a receita garantida, nós vamos para a Assembleia, o consultor acompanha, faz a apresentação, descreve qual será a forma de cobrança e esclarece todas as dúvidas do morador, do conselho ou do síndico. Em alguns casos, a gente acaba fazendo uma apresentação para síndicos, para o síndico e para o conselho. Sim, sim. Alguns moradores acabam participando. Uhum. Ali a gente já faz uma pré-assembleia, Sim. Já esclarece algumas dúvidas, debate ali sobre o tema e realmente a necessidade de se colocar uma garantidora no condomínio. Tá. Né? Hoje o melhor momento para você colocar uma garantidora é quando sua inadimplência está baixa. Exemplo, fomos a um condomínio com uma taxa de serviço de 4%, aonde tinha uma inadimplência que estava controlada, mas estava começando a gerar impacto.
não fomos aprovados, não foi levado à Assembleia. Passaram-se 6 meses, nos chamaram novamente. Nós voltamos para o condomínio com uma taxa de 7%, porque a inadimplência subiu muito. Subiu. Tá. Então, o melhor momento para se colocar é quando você vê que você está estável, mas que você pode fazer um rateio extra e tem a possibilidade de aumentar a inadimplência. Sim. Aproveita o momento. Porque a nossa taxa de serviço ela vai ser fixa do início ao fim do contrato. Não vai ter alteração. Então, se a inadimplência do condomínio sobe, a minha taxa de serviço permanece a mesma. Se cumprimos o contrato, vai renovar, mas a inadimplência está estável, o síndico pode nos chamar e a gente tenta negociar uma taxa melhor também. Tá. Então, existe uma série de fatores quando a gente vai analisar. Quando nós estamos em campo, o que eu falo para a minha equipe é: verifique o condomínio, você está vendo que o portão tá com ferrugem, a parede está descascada, ali é um cliente que a gente pode ajudar. Né? Ele precisa de uma garantidora. A arrecadação que ele está fazendo não está dando para fazer a manutenção obrigatória. Né? Então, a gente acaba conhecendo um pouco do meio e bate lá no porteiro. Se o porteiro der a possibilidade de fazer o contato com o síndico, ok. Se não, deixamos o nosso contato e muitas vezes a gente recebe o retorno. Uma Sim. outra forma é através dos eventos que a gente faz no decorrer do ano para captação de administradoras e síndicos. Tá. É muito corrido, é muito cansativo como o dia a dia de todo síndico, mas é gratificante quando você volta depois de 6 meses e vê um condomínio com uma outra gestão, porque existe tranquilidade financeira. Tá. Eu quero ampliar um pouco isso aí que você está falando, mas antes eu queria voltar aqui a falar para os nossos amigos que estão participando, né, que a Mr. Síndico, como nós sempre temos dito e nos comprometido com vocês, vejam que assunto interessante e relevante, porque a parte financeira, a vida saudável financeiramente de um condomínio é extremamente vital. Sem essa saúde, o condomínio pode entrar numa pirueta e simplesmente virar um caos o local onde essas pessoas vivem. Então, se você está aí assistindo conosco, também participe das nossas redes sociais, porque você vai receber mais informações constantemente de tudo aquilo que temos feito. E você que está aí nos assistindo pelo YouTube, no canal da Mr. Síndico, coloque aí suas dúvidas, suas perguntas, que nós vamos respondê-lo. E também, se você tem alguma sugestão de um tema importante, relevante, nos indique, que nós vamos trazer a pessoa certa aqui para conversarmos com ela. Bem, Eduardo, Sim. Vamos fazer um exemplo. Vamos pegar aqueles 100 mil lá, tá certo? Certo. Então vamos lá, vamos supor que os 100 mil é o valor total que o condomínio deveria arrecadar por mês, certo? A somatória de todas as cotas condominiais das unidades, tá certo? E aquele condomínio, ele está recebendo, só para a gente fazer um exemplo, para as coisas serem mais fáceis, ele está recebendo 80 mil e 20 mil não está ficando na inadimplência, tá? Aí você vem, participa de uma assembleia no dia 1º de um determinado mês e a cota seguinte vai vencer no dia 10 daquele mês. Como é que é a entrada e a transição entre a garantidora e o condomínio? Quer dizer, lá no dia 10 você já vai emitir os boletos, é você que emite os boletos? Isso. Passa a emitir os boletos. Exato. Tá. Fazendo a assembleia no dia 1º e sendo aprovado, não vamos ter tempo para emitir o boleto daquele mês. Daquele mês. Não vai dar pouco tempo. Tá. Porque o processo vai ser entrarmos em contato com a administradora, arrecadar a documentação, fazer o contrato, síndico assina, nós recebemos o cadastro de moradores, fazemos a inclusão no nosso sistema e, a partir do próximo mês, o rateio é enviado pela administradora para nós, fazemos o lançamento e enviamos os boletos de forma eletrônica. Tá. Né? Boleto é entregue por e-mail, não recebeu, nós temos um canal de atendimento exclusivo para moradores, que ele pode pedir o boleto pelo WhatsApp, por telefone, por e-mail e pode pegar também no aplicativo e no site. Tá. Então, a partir do próximo mês, acabou a inadimplência do condomínio. Ele acabou, entre aspas, né? Ele não considera como inadimplência para arrecadação de valores. Não vai ter mais este problema.
A cobrança será realizada pela nossa empresa de uma forma humanizada. Então eu vou te ligar, vou falar, seu Demilson, olha, o senhor está aqui com 2 cotas em aberta, vamos negociar? Ah, eu não tenho dinheiro, não tenho como negociar agora, liga depois. Vamos ligar de novo depois. Seu Demilson, agora o senhor está com 4, vamos negociar? Não, não tenho dinheiro, desliga na minha cara, e a gente vai tentando, esgotando todas as possibilidades. O nosso objetivo não é trazer um incômodo para o morador, porque se eu gero incômodo para o morador, eu estou deixando o síndico insatisfeito, porque ele colocou uma garantidora para trazer tranquilidade, Sim. mas eu estou fazendo uma cobrança ineficiente, Sim. sendo chato constantemente. Então não é o nosso objetivo, é um atendimento humanizado e a gente vai priorizar acordos. Nosso objetivo não é levar isso para juízo, porque quando eu coloco uma garantidora no condomínio, eu tiro as custas judiciais do condomínio. Ele não precisa mais se preocupar com o ingresso de ações judiciais. Então, eu trago essa responsabilidade para mim. Então, também não quero trazer o custo. Eu vou negociar. Sai mais barato para LLZ, sai mais barato para o morador também. Mas se for necessário, você vai para a cobrança judicial? Vai fazer a cobrança judicial, Tá. a gente vai comunicar o condomínio, estou ingressando para que ele tenha a ciência, no processo normal que um advogado no condomínio faria. A diferença, talvez, quando você tem a garantidora, é que isso talvez demore mais tempo do que se fosse o advogado do condomínio. Tá. Né? Que hoje o advogado quer recuperar o dinheiro logo. Isso. Né? Mas hoje a gente já tem parcerias com os escritórios de advocacia que eles fazem a cobrança, mas o condomínio está com uma situação complicada por conta da arrecadação. Então eles acabam indicando o nosso serviço e aí a gente garante a receita mensal, então dali para frente ele não vai tratar, mas o que ficou para trás ele trata. Então ele faz o trabalho dele e a gente faz o nosso mensalmente. Tá, mas voltando ao meu exemplo. Então no mês 1, teve assembleia no dia 1º, fechou o contrato, os condôminos determinaram que fosse contratada a sua empresa. No mês 2, se a taxa, por exemplo, aqueles R$100 mil que é a emissão, se a taxa cobrada for de 3%, você vai repassar 97 mil para o condomínio, é isso? Exato. 2 dias úteis após o vencimento do boleto, 97 mil na conta do condomínio. Então, aqueles boletos que venceriam dia 10, no dia 12... Sendo dia útil, você vai 2 dias úteis, você vai transferir os 97 mil para o condomínio. Exato. Tá, mas quando você chegou, já tinha uma inadimplência para trás. Certo. Essa inadimplência para trás, você vai cobrar também? Ela passa a ficar com você? Podemos fazer a tratativa. É outro serviço. Então, eu falo que a gente trata o presente, o passado e o futuro. Quando eu falo presente, é o receita garantido, mensal. O passado é inadimplência histórica ou ativos a receber. Né? Esse passivo que está no condomínio, eu te faço uma proposta. Então, senhor Demilson, olha aqui, o senhor tem 200 mil de inadimplência histórica. Eu vou te fazer uma proposta de 20%. Então, o meu custo será 40 mil. O condomínio não vai pagar. Eu vou abater do valor que o condomínio teria a receber e eu transfiro a diferença para o condomínio. Nós vamos fazer o cadastro dessas dívidas no sistema. Tá. Vou fazer contato. Olha, eu estou entrando em contato, senhor Demilson, porque consta aqui que o senhor está devendo 5 mil reais. Vamos fazer um acordo? Vamos fazer acordo. Não tem acordo. Então a gente vai fazer a tratativa para que a gente chegue a zerar esse valor. A gente sabe que é muito trabalhoso, mas a vantagem para o condomínio é que, de imediato, existe o período que a gente faz a análise, a gente pega a documentação. Normalmente, em 65 dias, o dinheiro está na conta do condomínio. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pega condomínio que precisa fazer alguma reforma e não tem dinheiro. Ao invés dele fazer o empréstimo, que é um serviço que nós também temos, a gente sugere a tratativa do passivo. Ele vai ter o deságio, normal, mas ele teria as custas judiciais também, ele teria todo o processo com o advogado. Vantagem é que dinheiro estará na conta em até 65 dias. Tá, então vamos lá. Nós tratamos da questão da parte da ordinária, do dia a dia do condomínio, porque com esse dinheiro ele paga a conta de água, ele paga a mão de obra, né? Ele paga a manutenção do condomínio e assim por diante. Aí o condomínio se reúne, né, numa assembleia extraordinária e fala, olha, nós queremos melhorar a questão de segurança aqui, nós precisamos
instalar mais câmeras, precisamos colocar aqui identificador facial nas entradas do condomínio, etc. Nós chamamos 3 empresas aqui e o melhor custo-benefício é R$150 mil para fazer essa obra. Então ele chega para a garantidora e fala, olha, nós precisamos de 150 mil para realizar essa melhoria. Como é que se comporta a garantidora mediante essa necessidade? O condomínio ele tem 2 alternativas. A primeira seria fazer o rateio. Correto. Se ele fizer o rateio, eu vou honrar o compromisso. Que a arrecadação aumentou e eu garanto que está na arrecadação. Tá. A segunda alternativa seria eu te fazer uma proposta para o empréstimo. Nessa proposta, eu vou pegar os 3 balancetes do condomínio, os 3 últimos balancetes, vou enviar para o financeiro e o financeiro vai me passar uma taxa de juros. Parcelamento é feito em até 60 vezes e eu vou cobrar o condomínio. Então, você vai fazer um rateio de qualquer forma do empréstimo. Certo. Né? Uhum. Só que se você não quiser fazer um rateio muito longo, muito curto, você não vai arrecadar os 150 mil, você vai fazer um mais longo e vai pagar o meu empréstimo. Então, você vai para a Assembleia com a minha proposta do empréstimo para o sistema de segurança e vai falar, vamos parcelar em 36 meses. Pessoal, vai ficar em 36 meses de tanto, e aí eu vou honrar esse compromisso na arrecadação. E no repasse do valor eu já faço o abatimento da minha taxa de serviço e a parcela do empréstimo também. Entendi. E o condomínio recebe o dinheiro na conta em até 40 dias após a emissão do próximo boleto. Certo. Então Correto. essa é uma solução. Eu sempre dou alternativa. Se ele tem o passivo, o que você acha? Vamos mexer no passivo? Não tenho passivo, não tenho fundo de reserva, eu preciso de empréstimo. Temos essa alternativa também. Então, por isso que eu falo, a LLZ ela cuida do presente, do passado e do futuro. Uhum. Agora pergunto uma coisa, no caso das garantidoras, tem alguma legislação que normatiza a operação dessas empresas? Não, na verdade a garantidora ela garante as taxas condominiais. Hoje nós temos como sócio o Banco BTG Pactual. Ele tem uma parte da sociedade e ele é fiscalizado pelo Banco Central. O banco tem obrigatoriamente que ser fiscalizado pelo Banco Central. Sim. A garantidora não tem essa obrigação. Tá? Não existe nenhuma obrigatoriedade de ser fiscalizado por algum órgão. Mas, lógico, nós temos como sócio o Banco BTG, nós sabemos que ele é fiscalizado, então trabalhamos da melhor forma possível para que não ocorram erros. Porque a gente sabe que isso pode impactar no nosso sócio também. Sim. Então, hoje, a LLZ ela tem uma preocupação não só em trazer a tranquilidade financeira para o condomínio, como internamente também seguir todas as regras que estão estabelecidas para o condomínio e no mercado financeiro também. Hoje o Banco BTG é quem faz os nossos empréstimos e financiamentos. Nós também temos uma linha de crédito que ela é voltada para a energia fotovoltaica. Certo. A gente faz o financiamento em até 90 vezes. Então, como está muito em evidência o Banco BTG junto com a LLZ, a gente não faz nada que vá contrário ao que se espera dentro de um condomínio. E em questões legais também. Nós temos um jurídico dentro da própria LLZ e nós temos um outro escritório que nos atende, que é do sócio da LLZ, o Dr. Lúcio. Então, nós estamos bem amparados juridicamente para que qualquer coisa que um condomínio venha me solicitar, seja uma alteração de cláusula contratual, que ele não entendeu, ele prefere que seja feito diferente, para que a gente não fique fora das normas ou faça alguma coisa errada, é direcionado ao nosso jurídico, para que fique da forma como o síndico ou a administradora gostaria que fosse e que também não nos prejudique. Uhum. E aí a gente faz a entrega do melhor serviço para o condomínio. Eu falo que nós não estamos lá pela administradora e nem pelo síndico. Nós estamos pelos moradores. Claro. Então, quando a gente entrega o melhor para o morador, ele vai ter a satisfação no imóvel porque está sendo valorizado. Mas hoje não existe nenhuma obrigatoriedade de prestação de contas. Tá. A não ser os nossos valores, que a gente segue também por conta do Banco BTG, que ele é fiscalizado pelo Banco Central. Então, hoje,
na prestação de serviço da LLZ, todos os valores que são movimentados de entrada ou de saída, existe emissão de nota. Certo. Então, é tudo muito regrado. Não, eu entendo, porque como vocês trabalham, né? O produto de vocês é o dinheiro, Sim. né? E vocês têm, digamos, uma carteira, né, dentro do condomínio, que é um dinheiro praticamente certo de recebimento, Sim. mas vocês precisam pôr um dinheiro na frente. Isso. Né? Isso. Então, uma empresa como a de vocês, ela precisa estar alavancada financeiramente muito bem, muito saudável, porque Sim. ela precisa tirar bloco de dinheiro que depois ela vai receber de forma parcelada, né? E alguns com um pouco mais de dificuldade para o recebimento. Né? Hoje nós temos na nossa carteira uma garantia de receita mensal de mais de 50 milhões e uma carteira de inadimplência de 100 milhões. E nós estabelecemos metas para o pessoal da cobrança e elas têm sido entregues. Então existe uma estabilidade financeira construída no decorrer dos anos e que foi consolidada com a vinda do Banco BTG. Uhum. Então isso trouxe muito mais segurança e uma das maiores seguranças que foi atribuída nesse novo modelo de contrato com a vinda do Banco BTG é que qualquer condomínio que nós prestarmos o serviço, hoje nós temos uma cláusula contratual de uma pólice de seguro que o condomínio passa a ter, que se porventura não houver o repasse por algum motivo por parte da LLZ, a seguradora do Banco BTG ela vai fazer o repasse. Certo. Então a única garantidora no Brasil que tem uma cláusula nesse sentido. Para os condomínios mais simples, isso não era um problema na hora da gente fazer a negociação, mas quando a gente pegava um condomínio com uma arrecadação grande, expressiva, a negociação demorava um pouquinho mais, com receio da gente não repassar valor. E hoje a tranquilidade por conta dessa cláusula facilitou muito a negociação e a segurança e confiança do síndico quando levar para a Assembleia. Tá certo. Bom, vou dar uma guinada aqui na nossa conversa, tá certo? Você tem um sobrenome sui generis, né? Pantaleão, né? É interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua origem, né? Sua origem familiar, né? Da onde vem esse sobrenome, né? E um pouquinho desse contexto aí que é uma área que eu gosto muito, essa parte do estudo das genealogias das famílias, né? Faço isso com as minhas. E o teu sobrenome é um sobrenome com muito forte o nome, né? Sim. E eu gostaria de saber um pouquinho como é que é a história. Pantaleão ele vem de Portugal, né? Mas não propriamente de Portugal. É Pantaleão. Espanhol. 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 Tá. E aí migraram lá para Portugal. A minha família, eu sou a primeira geração, eu e meus primos no Brasil. Então meu pai morava numa aldeia, meu pai e minha mãe, numa aldeia muito pequena. Eram 10, 12 casas, que todos se conheciam, os pais da minha mãe, os não pais... Não tinha nenhum condomínio. Não tinha condomínio, mal tinha banheiro. Então, eles vieram de uma origem muito simples, humilde, que realmente não sabiam que era um banheiro, e vieram para o Brasil. Agricultores. Sim. E vieram para o Brasil, meu pai com 15 anos, a minha mãe um pouquinho mais nova, com 8. E quando chegaram no porto, imagina atravessar o oceano e chegar... Atlântico, atravessar aquele monte de mar e não achar terra, 30 dias ali navegando, e chega aqui, esse mundo que é o Brasil. Já Sim. Vieram direto para São Paulo. E meu pai foi vender limão na feira. Começou vendendo limão na feira, com 21 anos comprou o primeiro barzinho dele, aqui em Santo Amaro, e foi criando os filhos para não passar as dificuldades que ele teve. Então, com muito orgulho, eu carrego o nome Pantaleão, o sobrenome Pantaleão é muito forte. Tem muitos Pantaleões aí no Brasil, em São Paulo também, que
lutaram muito para conquistar as coisas. Uhum. E meu pai me ensinou, acho que o principal valor é o trabalho, é respeitar as pessoas, Sim. na simplicidade dele, com pouco estudo. Mesma coisa minha mãe, que dedicou a vida dela a cuidar de uma criança especial. Eu tinha um irmão que faleceu com 48 anos, Poxa. era totalmente dependente da gente. Então foi uma vida feliz, de muito trabalho. Comecei a ir cedo com ele para os bares que ele tinha, para o bar, né? Aí foi trocando, 12 anos, já fazia um misto quente, já tirava um café com leite. Olha só. Já fazia ali, já mostrou para mim o que era o trabalho. Uhum. E dali para frente, graças a Deus, foi sempre seguindo os conselhos, as orientações, e cheguei onde eu cheguei hoje, pela orientação dos meus pais, pelo olhar do meu irmão, que não falava como a gente, mas só na demonstração de amor, de carinho, de respeito, ele me ensinou valores que são sensacionais, né? Caráter, ética, respeitar o próximo. Para ele não sabia o que era sexo, religião, cor, dinheiro, o tempo. Ele não sabia o que era o tempo. Olha que coisa impressionante, né? Então é uma forma de viver que era totalmente dele, que até o último dia de vida ele sorriu para mim. Então, que maravilha. Eu tive a oportunidade de viver com ele, cuidar, mas eu acho que ele que cuidou muito mais de mim do que eu dele. Impressionante, Eduardo. É emocionante demais ouvir esse relato, né? E assim, você recebendo toda essa base na sua família, né? Uma base moral sólida, uma base de correção, de respeito ao próximo, né? Que é uma coisa que a gente às vezes percebe que isso não está muito em voga, né? Hoje em dia até há um desrespeito muito grande pelo ser humano. Como é que você chegou nesse mercado? Porque você falou que foi trabalhar com pessoas. Sim. Né? Trabalhar com pessoas e desenvolver essas pessoas para elas produzirem mais e assim por diante. Mas como é que foi o exato momento, de que maneira você se viu inserido nesse assunto de uma garantidora? Eu tive o meu primeiro bar com 21 anos. Cheguei a ter, meu pai me ajudou, minha mãe me ajudou, era eu e meu irmão. Só que aquilo não se encaixava no que eu queria para a vida. Uhum. Eu não o fato de estar atrás de um balcão, mas eu queria fazer mais pelas pessoas, porque eu sempre gostei muito de conversar. Eu decidi que eu não teria mais o bar. E aí eu fui trabalhar como digitador. Tá, o seu irmão é mais velho ou mais novo que você? O Luiz é mais velho. Mais velho. Tá. Eu fui trabalhar digitador para ir para o mercado. Digitador. Fiquei um tempo e tive a oportunidade de entrar num banco. Aí começou minha carreira na área financeira. Uhum. Entrei no banco, fiquei no banco 13 anos. Entrei, como eu falei no início, eu passava saldo telefônico, pagava a conta, e eu saí de lá cuidando de equipe da área de atendimento. Eu acabei saindo porque eu conheci uma pessoa lá, casei com ela, graças a Deus estamos bem. Que bom. Ela continuou no banco, só que ali poderia em algum momento eu parar a carreira dela ou ela a minha. Sim. Quando eu saí do banco, eu continuei na área financeira, com produto de empréstimos, cartões. Fiquei por mais 7 anos numa outra empresa, onde eu atuava com o segmento do INSS. Atendimento Brasil também. Tá. Optei por sair e fui montar uma empresa. Montei uma empresa, fiquei um tempo nessa empresa, onde eu vendia também consignado para aposentado e pensionista. Uhum. A empresa ficava em Campinas, mas não estava me encaixando. Eu queria mais contato com pessoas, ali era tudo muito corrido, não que hoje não seja, mas eu gosto de ensinar. Então, eu entrei na RLZ sem saber o que era a área condominial. Não tinha ideia do que fazia, mas eu sabia que ali tinham pessoas e que eles precisavam de uma pessoa que fizesse gestão de pessoas. Uhum. Eu tive a oportunidade, na época, de fazer a minha entrevista com o Zener, né, que foi quem criou a RLZ,
com a Cíntia, que é a nossa superintendente aqui de São Paulo, e com o Zé Humberto, que é o superintendente de BH. Sentei, comecei a falar e deu certo. Entrei na empresa sem saber o que era o ramo condominial. E aí começou a vir um monte de informação. E veio, eu falei, meu Deus, é muita coisa. E explicando qual era o papel do síndico, qual era o papel da administradora. Eu falei, não é possível que o síndico consegue fazer tudo isso, gente. Uhum. E aí explicando o que era a inadimplência, o que era o passivo, e aí veio o jurídico, dar treinamento. Eu falei, nossa senhora, o negócio é demais. E aí eu fui gostando dessa área. Então, eu falava com pessoas, eu tinha que desenvolver pessoas, me comunicar com outros departamentos dentro da empresa, com outras cidades, outros estados, o relacionamento, e eu ia apresentar o meu serviço e eu ainda tinha que vender. Então, eu conheci muitas e conheço muitas pessoas hoje que eu sou muito grato por fazerem parte da minha equipe, ou eu fazer parte da equipe delas, né? Sim. Onde eu procuro passar para elas o que sempre passaram para mim. Se alguém faz, você também é capaz de fazer. Então, quando eu entrei neste mundo, a Cíntia me mostrou um caminho onde eu tinha que buscar o conhecimento, nunca me deu nada de mão beijada, aonde eu resolvi fazer o curso de síndico profissional, para entender as dores do síndico. Uhum. Hoje eu faço um curso de direito condominial e busco constantemente o aprimoramento. Tenho alguns livros voltados para o direito condominial, para a gestão condominial. A gente faz muitos eventos onde a gente conhece muitas pessoas importantes do meio condominial e todo dia que eu estou com essas pessoas, todas as vezes eu aprendo um pouquinho. E aí eu passo a seguir, eu quero fazer parte do que ela vive também, as dificuldades delas, os sucessos. Então hoje eu sou muito focado na parceria, de fato, com as administradoras que eu conduzo na minha carteira e com essas novas pessoas que eu acabo conhecendo no meio do caminho. Sim. Às vezes elas não me trazem um negócio, mas me trazem muito conhecimento. Entendo. E é isso que eu priorizo hoje no que eu faço dentro da RLZ. Muito legal, muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta assim. Eu sei que já passaram aí dezenas, centenas, talvez milhares de condomínios, né? Ao longo desse trabalho todo que a sua empresa desenvolve, você mesmo. Você poderia destacar uma história assim muito marcante de algum condomínio em que vocês entraram e vocês mudaram a vida daquele condomínio, a realidade que as pessoas tinham ali? Eu tenho certeza que você deve ter algumas histórias assim muito interessantes. Você quer destacar uma para nós? Quero sim. Vou te falar de duas situações. Ok. Nós fizemos um evento em Campinas para administradoras e nós fomos parar na cidade de Rio Claro. Não conhecia. E foi nos apresentado um condomínio através de uma administradora e nós fizemos uma proposta. No outro dia, essa mesma administradora mandou mais 7 condomínios. Foram 8 ao todo dessa administradora. Quando você fala condomínio, é o síndico? É o síndico, tá. Isso. Ok. E aí, essa administradora comentou com outra, que comentou com outra, então nós ficamos falados na cidade. Existem 2 conjuntos de condomínios lá, que ao todo dão uns 15 condomínios independentes, tá. de uma região muito carente, o projeto Minha Casa Minha Vida, que normalmente garantidora não dá atenção. Quando eu fui conhecer esses empreendimentos, era muito simples, com pessoas boas, se comunicavam bem, mas você via ali o pessoal triste porque eram conjuntos novos, só que abandonados. A grama por cortar, muro caído, portão aberto constantemente porque não funcionava e não tinha dinheiro, arrecadações baixas e com inadimplência de 40%, 50%. Então o síndico não tinha o que fazer. Não tinha. Esses condomínios eu tratei com uma consultora na região, foram 2 semanas fazendo assembleia, tinha dia que nós fazíamos 2, então nós criamos muita proximidade com
a comunidade. Fomos falar com o secretário da habitação, na época eles queriam conhecer a gente, e eu voltei lá tem cerca de 20 dias. É um conjunto onde já existia a alegria, mas quando você entrava na portaria, você já via que estava abandonado. Uhum. Fui tomar café com uma senhora lá que era síndica, e hoje você vê a alegria mesmo. Parquinho reformado, muro, tinha um que estava com o muro caído, reformado, agora eles estão arrecadando um pouquinho de dinheiro para poder fazer pintura do muro, mas mudou completamente o conceito. Na região já existia o trabalho de uma outra garantidora, mas que não olhava para esse tipo de público. Né? Então, existia um abandono do condomínio. E a ação do síndico, quando ele viu que ele tinha condições de trabalhar com a arrecadação, deu muito mais energia para ele querer fazer mais coisas novas. Sim. E hoje eu tenho um que fala comigo ainda, que ele fala, eu nunca vi tanto dinheiro na conta. Ele conseguiu fazer um caixa. Que né? experiência bacana. E uma mais recente, nós fizemos um evento em Piracicaba, foi fantástico. E região de Piracicaba é uma região que eu atuo mais frequentemente, e eu tive a oportunidade de encontrar alguns conhecidos. Uma delas foi uma síndica que nós estamos atuando lá há 8 meses. Ela tinha problema de infiltração na cobertura, né? Tá. Problema na caixa de esgoto. Ela tinha algumas situações que ela precisava consertar. Não tinha dinheiro. Nestes condomínios, nós fizemos a receita garantida e a antecipação de receita futura, o empréstimo. Não foi um valor alto para ela. Ela já estava fazendo um rateio anteriormente. E está 8 meses. Ela falou para mim que ela me reconheceu lá no evento. Ela falou que se eu for lá agora, eu não reconheço o condomínio. Ela me mandou algumas fotos. Eu falei, então você me manda algumas fotos. Mandou no outro dia, mandou no domingo agora. O condomínio pintado. Agora ela está se planejando para fazer a cobertura da garagem, né? Tá. Mas o condomínio pintado, mandou a foto da parte de cima com conserto que ela fez, mandou foto do condomínio todo. A grama estava mais cuidada. Eu observo muito quando eu vou no condomínio, né? O condomínio estava com a grama queimada, não tinha cuidado, já tinha um trabalho de jardinagem no condomínio. Então você vê que eles já estavam com carinho maior pelo condomínio e trazendo alegria para o condomínio. Né? E neste mesmo evento eu encontrei uma outra síndica, amiga dela, que comentou comigo sobre a mudança que teve nela, e nós fizemos assembleia ontem neste condomínio, nós fomos aprovados também. E ela tem as dificuldades dela também. A diferença é que neste condomínio que nós aprovamos ontem, já existe a boa vontade da síndica, do conselho e dos moradores. Né? Então, às vezes a gente pega condomínio que o pessoal tem a boa vontade, falta disciplina do morador pagar em dia. Sim. O trabalho é mais tranquilo. E a gente tem a dificuldade quando não existe um trabalho, o síndico não consegue fazer um trabalho dentro do condomínio porque não tem apoio dos moradores. Sim. Então a gente acaba tendo que conscientizar o morador da necessidade dele apoiar as ações do síndico e do conselho. Então a gente também vai fazer esse trabalho quando a gente está em assembleia. Então a gente acaba sendo um psicólogo ali de morador, a gente conversa antes, a gente vai antes da assembleia para entender ali o que está acontecendo e a gente vivencia de tudo. Então a satisfação de estar no condomínio e você ver a mudança depois da nossa entrada é enorme. Por mais que você tenha um reconhecimento financeiro, sim, a gratificação de você ver, poxa, você fez a diferença num condomínio simples, com uma arrecadação pequena e que foi muito importante para eles. E para a vida, né, de tantas pessoas, né? Exato. Então, nós não olhamos o tamanho do condomínio. Certo. Né? Seja ele... Nós temos condomínio com mais de 1.000 unidades, 1.000 e poucas unidades. Temos condomínios com 30 unidades. Uhum. Arrecadações pequenas e arrecadações grandes. Uhum. Então, para nós, é a importância de poder atendermos. Temos alguns critérios, é óbvio, claro, que é tratado individualmente com cada condomínio. Perfeito. Que interessante, Eduardo, muito bacana assim, né, perceber esse retorno, né, de um trabalho que vai além da parte comercial em si, né, da parte financeira, porque é o produto que vocês
cuidam, né? Sim. E recebem esse tipo de retorno. Perfeito. Talvez, não sei se seria o caso assim de fazer uma pergunta para você sobre se em algum momento alguma coisa deu errado em alguma operação de vocês e que vocês tiveram que cancelar o contrato. De cancelar contrato, não. As únicas dificuldades que nós tivemos é a dificuldade do nosso dia a dia em assembleia. Nós já tivemos assembleias canceladas. No momento da assembleia. Tá, na hora de começar? Durante. Durante. Foi interrompida porque não tinha comunicação. Então, não por nossa parte, né? Sei. Os ânimos estavam exaltados. Comunicação entre eles. Entre eles. Nós nem sempre somos a única pauta. Certo. Nesse dia era uma pauta pesada, a administradora já havia me comunicado, e foi cancelado. Assim, eu estava falando sobre o produto, sobre o serviço, estávamos indo bem, era uma unidade, era um condomínio com 500 unidades, e estávamos caminhando para finalizar, para ir para a votação. Aí chegou o ex-síndico, já querendo questionar algumas coisas da administradora, já tinha passado a pauta, e aí dali para frente a assembleia não continuou. Desandou. Aí nós tivemos uma nova assembleia virtual, digital, né? Uhum. Vamos fazer online, que vai dar tudo certo, vamos embora. 180 pessoas na assembleia, adoro, eu gosto que as pessoas conheçam o nosso serviço. Fomos aprovados e não fizemos a implantação. Não foi implantado, o síndico saiu do condomínio. Logo após essa assembleia. Tá. E aí nós íamos para uma terceira assembleia. Nossa. Eu falei, tudo bem, gente, vamos. Na verdade já foi aprovado, a gente só tem que pôr em prática. Uhum. Eu vou lá, desenho um cenário de novo. Mas aí eles acabaram optando por não colocar a garantidora. O problema ali a inadimplência já estava em torno de 30%. Nossa. Alta. Você aumenta a taxa condominial para tentar compensar isso, ela vai acabar aumentando. Então, é uma bola de neve, né? Provavelmente nós vamos voltar neste condomínio, mas a taxa vai ser um pouquinho mais elevada. Mas existem diversas situações da gente cancelar contrato, ainda não houve. Né? Não houve. Não houve. Tá, e esse contrato ele é por um prazo determinado ou ele é um prazo aberto? Prazo determinado, só que a gente fala que o nosso contrato não é vitalício. Existem alguns contratos de garantidora que você só sai se você pagar o que está em aberto. Tá. O que a LLZ faz? Um contrato de receita garantida no período de 12 meses. Edmilson, o senhor quer sair? Opa, tem 6 meses de contrato. Tudo bem, nosso contrato é de 12. Nessa situação, aí o que ficou em aberto, o condomínio vai ter que me pagar. Certo. Cumpriu o período de 12 meses. 12 meses. Eu saio e o que ficou em aberto, eu vou cobrar do morador. Esse é um grande diferencial da LLZ e foi uma ótima pergunta. Nós não vamos cobrar do condomínio se o nosso período de contrato encerrar e não for renovado. Renovou o contrato, vida que segue. Sim. Não renovou, me avisa com antecedência, eu vou fazer a tratativa com o meu morador. Eu ainda não tive contrato que não foi renovado, graças a Deus. Bom, que bom. Né? Mas pode acontecer. Nós tivemos já na empresa contratos encerrados e que o pessoal voltou. Ficou 2, 3 meses, na inadimplência bateu, voltaram. Uhum. E a gente tem condomínios desde o início que hoje a gente tem uma taxa de serviço de 1%. Muito baixa. Muito baixa. Não tem inadimplência, mas eles também não querem correr o risco. Então, nosso objetivo não é ganhar dinheiro a qualquer custo. É a gente apresentar o nosso serviço, atender as necessidades do condomínio e que, com certeza, fazendo um bom serviço, ele vai me indicar o síndico, o morador, para um amigo, para um parceiro de trabalho. E aí a gente vai expandindo o nosso nome pelo Brasil. Tá. Esse é o nosso objetivo. Tá, parabéns. Eduardo, você me disse que se preparou, né, através do estudo de síndico profissional, está estudando direito condominial, e você pretende um dia atuar nessa área também? Eu amei ser síndico, não sendo. Né? Porque quando eu entro em cada condomínio que eu vou,
e eu observo como se eu fosse o síndico. Certo. O que ele precisa, além do que eu posso oferecer? Eu dou sugestões para ele. Eu acho que sim, o meu futuro pode ser voltado para este segmento. Pode não, eu acho que eu me encantei muito pela área financeira quando eu estava em banco. E aí a gente vai evoluindo, a gente tem novos aprendizados, mas é uma área que me fascina. Quanto tempo, quando, eu acho que pode ser muito próximo, porque o meu condomínio, talvez eu possa atuar como síndico. Sim. Hoje eu oriento, eu ajudo, Se auxilia, vá por aqui, né? vá por ali. Mas eu me vejo, sim, como síndico no meu condomínio. Se precisar do lado, eu faço também. Hoje o meu foco é na LLZ. Sim. Mas a gente vê que dá para fazer coisas ali dentro do nosso serviço para auxiliar o condomínio sem deixar de fazer o que a gente faz. Hoje eu falo que o ser síndico tem que ter muita sabedoria. Não acho que é porque você é nomeado síndico que você pode fazer o que você quer. Sim, sim. Então você tem que ter o tempo para se dedicar a esse serviço. Você tem que fazer com amor. É verdade. Você tem que ter amor pelo que você está fazendo. Porque se você faz as coisas sem amor, não tem rendimento o seu serviço. Em algum momento você vai ter uma situação complicada. Né? Então, para evitar isto, tem que ser programado, tem que de fato ter um entendimento maior das coisas. Eu falo que hoje eu busquei o conhecimento do síndico profissional, mas eu não me considero um síndico profissional formado, apesar de todo o conhecimento. Né? E por mais. Na realidade é teórico, né? A vivência é outra. É outra, né? O que eu vivencio é o que as pessoas compartilham comigo. O que eu vejo na internet, no Instagram principalmente, o pessoal falando, no meu dia a dia com o síndico, que às vezes ele vai me mostrar as bombas, vai me mostrar o telhado, vamos comigo no telhado. Aí quando eu vejo o telhado, eu falo, ser síndico é isso. Ser síndico é você estar na bomba, embaixo da piscina, quando tem vazamento, e aí se sujar todo ali, eu quero conhecer qual é que é a sua vida. Sim. E eu vou. Eu gosto muito da parte financeira. Sim. Eu vou no mundo dele e depois eu trago ele para o meu. Claro. Então a gente compartilha e conhece muito, mas eu nunca vivenciei a vida de fato de ser síndico. Mas pretendo. Tá certo. Pretendo. É fantástico. Desejo aí boa sorte que você consiga mesmo, porque eu tenho certeza que você vai fazer um excelente trabalho. Muito obrigado. Eduardo, o tempo passa voando, demais, né? A gente vai conversando, são assuntos muito interessantes. Tem 2 detalhes aqui no nosso Mr. Pod, né? O primeiro é que quem vem aqui já está convidado para retornar. Opa, com certeza, eu volto, obrigado. Tá certo? Então, em outro momento, nós vamos reagendar com você, né? Para a gente falar sobre outros pontos aí, de repente detalhar um pouco mais alguma coisa que num primeiro momento não foi possível. Perfeito. E a segunda coisa é que a gente deixa uma lembrança com você. Opa! Né? A nossa caneca aqui do podcast. Muito obrigado. Tá certo? Muito obrigado. Eu vou fazer um comentário, eu ia falar antes. Eu já conhecia a Mr. Síndico. Ah, sim? Quando eu entrei na empresa, a minha superintendente, ela postou no grupo dos gerentes um link, eu não vou lembrar qual era o conteúdo específico, que direcionava para o material de vocês. Olha. E aí, quando eu encontrei e conheci o Alexandre, numa conversa informal, ele falou Mr. Síndico. Eu falei, não, mas eu conheço. Eu estou até procurando ainda o link para ver qual era a matéria. Aí eu comentei ontem com a minha superintendente. Amanhã eu vou no Mr. Síndico. Ela falou assim, mas como você conseguiu chegar lá no Mr. Síndico? Que isso? Eu falei, conhecendo pessoas. Conhecendo pessoas, acompanhando o trabalho de muita gente, mas eu já conhecia a Mr. Síndico, é um prazer ter vindo aqui. Muito obrigado pela lembrança. Espero ter a oportunidade de fato de voltar para que a gente possa aí falar de outros assuntos. Vamos sim. Estou à disposição, seu Demilson. Tá bom. Tá ótimo? Eduardo, muito obrigado. A gente também tem uma tradição aqui que no encerramento a gente chama a equipe técnica, que está aqui nos dando apoio, que no caso é o Alê e a Thaís, que eles venham aqui também para a gente fazer o encerramento, porque sem eles nada disso aconteceria. Então eu peço que eles venham aqui para a gente fazer o encerramento. Nós vamos usar agora a câmera central ali, né, onde todos
vão aparecer. Olá, Alê, Thaís, Olá, né? parabéns, pessoal. Essa equipe aí que vale muito e que nos ajuda. Muito obrigado. Vamos fechar com uma salva de palmas. Obrigado, gente. Valeu. Sucesso. Obrigado.